Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos Amém. aqui neste programa que é Profecias Bíblicas. Estamos aqui com os pastores Isaías Diniz Paz do Senhor Jesus. e Edilson Amém. Rocha. E nós vamos tratar de um tema profético também, como já temos feito, né? O tema é o bom encontro. O texto que nós vamos usar vai estar relacionado a este episódio e ao próximo episódio também, que está em Gênesis 24, 31, que diz assim: E disse, entra bendito do Senhor, porque estás aqui fora, pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Esse texto se refere a uma experiência dada ao mordomo de Abraão, Eliezer, quando ele vai ao encontro de uma noiva para Isaac, né? Então, Abraão comissiona o seu mordomo, Eliezer, para buscar uma noiva para Isaac. Era um momento especial na vida de Israel. E Abraão, quando pede para buscar uma noiva para seu filho Isaac, ele diz a Eliezer que não seria qualquer pessoa. Por quê? Porque tudo estava dentro de um propósito de Deus para a conservação da casa de Abraão e da sua descendência. Então ele chama a Eliezer e faz Eliezer jurar que não iria tomar nenhuma das filhas dos cananeus para o seu filho. Mas ele deveria ir à parentela de Abraão, que estava em Harã, onde vivia, né, seu irmão Naor, e que deu filhos por meio de sua esposa Milca. Então ele estava dizendo a Eliezer uma coisa muito importante que era profética, ou seja, a noiva precisa ser da nossa família, a noiva precisa ter o nosso sangue. E essa preocupação era profética porque Abraão é a figura do pai celestial, Isaac é a figura do filho de Deus, Jesus, e Eliezer é a figura do Espírito Santo. Então, nesse casamento profético do Filho de Deus, caberia a Eliezer, ou seja, o Espírito Santo, buscar a noiva, que é a igreja, para levar ao encontro de Isaac. Então, o detalhe aqui é que o sangue precisava ser o mesmo, ou seja, é a mesma identidade, a mesma genealogia eterna, aquela que foi gerada pelo novo nascimento para encontrar o seu noivo, Jesus. Então, a igreja que vai ser arrebatada, ela precisa ter a mesma genética da eternidade, a genética eterna celestial do noivo, que está ligado ao sangue. Foi por isso que Jesus trouxe o sangue dele, que é o Espírito Santo, para colocar na vida da igreja. Só vai entrar na eternidade a noiva que tem a genética da eternidade, que é o Espírito Santo. Então, nada mais, nada menos do que a operação do Espírito Santo para a igreja dos nossos dias. E nós vamos ver essa história profética maravilhosa em 2 capítulos, em 2 episódios, né? Que fala dessa jornada de Eliezer no encontro da noiva de Isaac. Então vamos começar aqui com essa jornada de Eliezer, pastor Isaías. Interessante que Abraão, ele faz com que seu servo Eliezer jurasse, e naquele juramento Eliezer, ele jurou que traria a noiva para Isaac. Não era Isaac que iria lá buscar a noiva. Ele não poderia tomar nenhuma das filhas dos cananeus, terra onde habitava Abraão, mas iria buscar uma noiva segundo o sangue, segundo aquela mesma genética da família de Abraão. E o Espírito Santo, profeticamente, na figura de Eliezer, ele vai levar a igreja fiel ao encontro com o Filho, ao encontro com Jesus. E essa é uma ordem do Pai. Todo o projeto foi preparado desde a eternidade. E a responsabilidade de Eliezer era muito grande. E ele sai com a promessa maravilhosa de Abraão. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou, que me jurou, dizendo, a tua semente darei esta terra, ele enviará o seu anjo diante de si, para que tomes de lá mulher para o meu filho. E é o que tem acontecido, o Espírito Santo, no preparo da igreja fiel, para um dia estar com o Senhor para todo sempre. Imagina aqui o Eliezer chegando naquele outro local, em Harã, né? Na entrada da cidade havia uma fonte, e ele começa a conversar com Deus, né? Uma oração ao Senhor. Ele pede que o Senhor dê a ele um bom encontro, ou seja, um encontro com aquela que seria a noiva de Isaac. Ora, se ele é tipo do Espírito Santo, ele de fato quer fazer aquilo que é a vontade do Pai, né? O Pai da Trindade
E ele está ali para dizer essas coisas. Ele ajoelhou os camelos fora da cidade, junto ao poço, as moças, as mulheres que vinham tirar água, e ele disse assim: ó Senhor Deus, hoje eu te peço bom êxito e usa de benevolência para com o meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte, e as filhas dos homens dessa cidade vêm saindo para tirar água. Faze, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa o teu cântaro, peço-te para que eu beba, e ela responder, bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Seja aquela que designaste para o teu servo Isaque. Assim conhecerei que usaste de benevolência para com o meu Senhor. Ora, a oração de Eliezer é uma oração de prova. Amém. Vou provar o Senhor aqui, não é? E a Bíblia diz que antes que Eliezer acabasse de orar, né? Então Rebeca chegou e ela era filha de Betuel, que era filho de Milca, mulher de Naor. Ou seja, ela era neta de Naor, que era irmão de Abraão, né? Em outras palavras aqui. E ela saía do seu cântaro, com o seu cântaro sobre o seu ombro. E Eliezer pediu a ela, deixa-me beber um pouco da água do seu cântaro. E Rebeca não somente deu água a ele, mas completou conforme aquilo que ele havia pedido ao Senhor. Acabando ela de lhe dar água de beber, a beber, disse, tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. Ora, Rebeca atendeu prontamente, porque ela é tipo da igreja fiel, aquela que serve ao Espírito Santo, que ouve a voz do Espírito Santo, sempre pronta a atender. E Eliezer adorou o Senhor, ali estava o cumprimento da profecia. O Senhor enviou o seu anjo então, né? Ele enviará o seu anjo diante de si, para que tomes de lá mulher para o meu filho. Era o bom encontro, né, que Isso. ele estava pedindo, né? A forma como Deus operou ali na vida de Eliezer, porque tudo era profético. A esposa já estava determinada. Era em Harã, não era junto às filhas dos cananeus, né? Por conta até do sangue, né? Teria que ser o mesmo sangue. E profeticamente, isso iria ocorrer na vida da igreja, né? Ou seja, é o Espírito Santo que viria ao encontro da igreja. Isso aconteceu no Pentecostes, né? Ou seja, o Espírito Santo foi derramado para que começasse a preparar a igreja para subir, para estar com o Filho, né? Com Jesus. Jesus já havia sido entregue na cruz, havia ressuscitado, subido ao Pai. Então, agora seria o Espírito Santo que viria sobre a vida da igreja para preparar a igreja para subir Amém. para a eternidade, né? Então, né, pastor Isaías, os camelos acabam de beber, né? E Eliezer, então, presenteia, né? Começa a trazer aquilo que ele veio de Abraão trazer, né? E ele entrega para Rebeca um pendente de ouro, 2 pulseiras. E se nós pararmos só um pequeno ponto, mas até mesmo histórico, imagina a quantidade de água que aqueles camelos precisavam. Não foi, você vê que era de fato uma donzela disposta a trabalhar, disposta a servir. E quando o Senhor fala também com Pedro, Pedro, tu me amas? Por 3 vezes, então apacenta as minhas ovelhas. É o trabalho, é o servo, é uma obra que é viva, uma igreja que trabalha. E isso não é um peso, para ela não foi um peso. E ela também não fez aquilo para receber aqueles presentes que ela nem sabia que receberia. Mas há também um galardão para cada um de nós, uma recompensa. E ela recebe um pendente de ouro, 2 pulseiras. Mas a pergunta natural que foi feita, podemos fazendo, quem era aquela jovem? Né? E a Rebeca, tipo da igreja fiel, ela não fez nada por si só, mas ela apenas ouviu e atendeu aquilo que Eliezer, aquilo que o Espírito Santo pediu. As coisas espirituais não vêm por acaso. Não são coincidências, são providências da parte do Senhor. Elas vêm pela ministração dos anjos, pela prontidão do homem em ouvir e atender a voz do Senhor. E o Espírito Santo recompensa por aquilo que fazemos, nos dando uma parte daquilo que é a riqueza da eternidade. Um pendente de ouro e 2 pulseiras de ouro do peso de 10 ciclos. Um ciclo equivale a mais ou menos 11 gramas, então 10 ciclos seriam quase 110, 114 gramas de ouro. E o pendente de ouro, profeticamente para nós, é o poder de Deus para abrir os nossos ouvidos, para continuarmos ouvindo aquilo que vem de Deus
e aquilo que Deus quer realizar em nossas vidas. As pulseiras de ouro a pulseira da Idade Antiga significava a relação de um símbolo de poderio, de identificação com o Senhor daquela pessoa, ou seja, um poder. E a pulseira dada a Rebeca é o tipo da igreja fiel que tem o significado de que nós sabemos a quem nós pertencemos, aquele que nos resgatou. Amém. E nos resgatou pelo seu sangue. Glória Somos resgatados pelo poder do sangue de Jesus. Aleluia. Por isso mesmo que é importante entender que o Espírito Santo ele não se precipita. Ele não age com força, não age com violência. Se você orou, jejuou, clamou, consultou, madrugou, a resposta virá da parte do Senhor. O sinal se confirmará na sua vida da mesma forma que ocorreu com Eliezer. Quando Eliezer perguntou de quem Rebeca era filha, a profecia se confirmou. Ela era da parentela de Abraão. Ou seja, ela era do mesmo sangue, da mesma genética. O pai preparou todas as coisas para o casamento do seu filho, Jesus, e a identificação da noiva está no DNA, o espiritual, é o sangue de Jesus, e somente por meio deste sangue que nós podemos ser identificados com o projeto de salvação do Pai. O livro de Apocalipse nos fala que a igreja vence pela palavra Amém. E pelo sangue. Amém. 2 elementos proféticos que acompanham a jornada da igreja, e aqui profeticamente também é profetizado nesse encontro com Rebeca. Amém. Essa foi a primeira parte, né? Ou seja, a profecia já se cumpre, porque Abraão, quando fala Eliezer, diz assim, olha, você pode ficar tranquilo que o anjo do Senhor vai estar junto com você. Ele vai te orientar. E o anjo ali é uma figura de uma ministração, de um poder que está ligado àquilo que é profético. Amém. Quando o homem se coloca diante da profecia para cumprir, às vezes é algo que é impossível para nós, a nossa mente, nossa razão, nosso entendimento. Como é que eu vou encontrar uma noiva numa terra distante? Eu não conheço ninguém, mas Eliezer orou, né? Orou, fez uma prova do Senhor, ó, eu preciso levar uma noiva. Eu preciso levar uma noiva para o filho do meu Senhor. E o projeto se cumpriu. Mas nós vamos dar continuidade a essa jornada de Eliezer, mostrando no próximo episódio o que aconteceu com ele, como ele encontrou ali Rebeca, a família de Rebeca e a posição de Rebeca quando ouviu aquilo que Eliezer trouxe da parte de Abraão Amém. Com relação ao seu filho Isaque. Amém. Os pastores têm alguma colocação ainda? Amém. Não, vamos trabalhar no próximo episódio. No próximo episódio nós vamos dar continuidade então. Amém. Então a você que participou conosco, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor.